Jornal da Cidade. Assista agora. Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 24 de março, e começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade. E daqui a pouco você vai ver aqui: vice-prefeito de Nova Friburgo fala sobre a sua pré-candidatura a deputado estadual. Presidente da Energisa Minas Rio fala sobre preparação para enfrentar período de chuvas. Cláudio Castro deixa governo estadual. Presidente do Tribunal de Justiça fica como interino. Veja também: Prefeitura anuncia aumento no número de vagas para pré-vestibular social. Comissão parlamentar realiza sessão solene para homenagear mulheres friburguenses. E ainda a CBF realiza sorteio e define os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora na edição de hoje do Jornal da Cidade. Boa noite, começamos o Jornal da Cidade. Hoje a nossa equipe de jornalismo esteve na Prefeitura de Nova Friburgo em uma entrevista exclusiva com o vice-prefeito Rodrigo Ascoli, que recentemente foi anunciado como pré-candidato a deputado estadual. Ele conversou com o jornalista Denis Vassalo sobre essa decisão e também outros assuntos. Você acompanha isso tudo comigo agora. Rodrigo, vamos começar falando sobre essa mudança de área, já que você veio da área jurídica como procurador da Câmara Municipal, com 9 anos de atuação na Câmara Municipal, e hoje você é vice-prefeito e secretário de governo aqui na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Como é que você enxerga toda essa mudança? Realmente há uma mudança a partir do momento que você sempre atua numa área técnica, né? Eu como advogado, procurador, e depois você vem para ser secretário de governo, né? Uma atuação de bastidor, mas também tem a ligação técnica para fazer o governo andar, e de uma hora para outra você vira vice-prefeito e hoje pré-candidato a deputado. Mas isso tudo, né, apesar dessa veia minha mais técnica, quando o Johnny veio com essa proposta de ser pré-candidato a deputado, eu também vi o seguinte: ser deputado você precisa também de uma veia técnica, é você estar legislando a nível estadual, é você defender bandeiras como, né, é um incentivo para o metal mecânico, para também nossa moda íntima. Então há uma necessidade de um deputado ter um conhecimento técnico para que ele possa também ter uma participação efetiva na UERJ. Então acho que juntando nesse momento essa questão política que tem o Johnny, né, na minha liderança, e essa questão técnica minha como advogado, acho que é uma receita para que a gente possa desempenhar isso em favor da cidade na UERJ. Antes do anúncio de vocês, efetivamente, aí todo mundo ansioso para saber se a prefeitura ia ou não lançar um pré-candidato, uma vez que já tivemos outros governos aqui que não lançaram pré-candidato. Se especulou muito a questão da harmonização entre esse grupo político que o senhor faz parte, de lançar como pré-candidato o prefeito, Johnny Michael, ou o senhor. E o prefeito falou na declaração dele com o senhor no alto do teleférico que ele conversa com Deus e ouviu a população também. Mas a gente sabe que a pesquisa é o que coordena a estratégia política. O que os dados apresentaram para que o senhor se propusesse a ser o pré-candidato? Olha, a gente trabalha com pesquisas, né, institutos sérios, para que a gente possa tomar nossas decisões também em harmonia com o que a população de Friburgo pensa e quer. Né? E realmente o prefeito tinha aí uma grande chance, mas ele entendeu também, foi o que ele falou, que Deus tocou no coração dele, de cumprir o mandato. Mas é óbvio que a pesquisa que a gente fez, ela aponta, né, para uma grande possibilidade, né, uma viabilidade de uma candidatura que não fosse do prefeito e sim uma do nosso grupo. E aí nós colocamos os nomes nas pesquisas, fizemos uma avaliação de crescimento e com o apoio do governo, o que a população pensa. E a gente, lógico, sentamos com o estatístico, né? E daí a gente avaliou e tivemos aí uma convicção que era o caminho certo e possível dentro de um quadro para que Friburgo tenha um deputado, que é uma necessidade da cidade.
O senhor participou de governos anteriores nessa área jurídica que o senhor atuou durante 9 anos na Câmara e também já era advogado antes disso e também já fez parte da Prefeitura Municipal há muito tempo como secretário, como advogado. E o senhor sabe dessa importância. Isso aí é notório que sempre Nova Friburgo tem condição de ter representantes tanto na Câmara dos Deputados Federal em Brasília e também na Alerj. Isso é uma luta que Friburgo não deveria ter perdido. Né? Sim. Denis, olha só, hoje, Nova Friburgo não ter um deputado, eu vou te falar que Nova Friburgo sai do protagonismo no Estado. A gente não consegue sentar à mesa com as autoridades estaduais, com o governo do Estado, com força, para que a gente possa aí trazer recurso para a cidade, investimentos, principalmente na área de saúde. Então, hoje você vê municípios que tem deputado que o dinheiro para a saúde chega lá muito mais fácil que aqui, sem contar que a gente atende uma região. Então nós precisamos desse protagonismo, né? Não tem como fugir disso. Então a gente defende que Nova Friburgo não pode ficar a reboque. Sei que hoje assim, vários candidatos vêm a Friburgo, né? Até de fora, que é legítimo, mas é natural que depois eles tenham que representar o seu reduto, o seu município e não Nova Friburgo. Então, acho que é o momento de Friburgo voltar a ter esse protagonismo do Estado. A gente colocou nossa pré-candidatura e acho que isso não tem que ser nessa eleição. Eu acho que Nova Friburgo tem que ter o costume de ter sempre um representante na Alerj na Câmara dos Deputados. Até porque nós temos tamanho para isso e importância para isso. E hoje, cada vez mais, os municípios estão dependentes do governo do Estado, do governo federal. Isso que eu quis dizer. Pré-candidato, a gente está falando aqui sobre a questão do vídeo do prefeito Johnny Michael, onde ele citou claramente que o senhor é o único pré-candidato a deputado. Depois ele fez uma breve correção dizendo que o senhor é o único pré-candidato do governo à Alerj, no Rio de Janeiro. E a gente sabe que o ex-vereador e ex-secretário Zezinho do Caminhão saiu recentemente do governo e possivelmente pode ser também outro pré-candidato. Isso é para declarar o único apoio ao senhor e a mais ninguém, como foi, como o Johnny caminhou com alguns ex-vereadores, ao exemplo do ex-vereador Zezinho do Caminhão. Essa declaração é para dizer que o senhor realmente é o único e não há coligação e apoio a mais ninguém? O que acontece? É legítimo, né? Qualquer pessoa, qualquer cidadão sair para ser pré-candidato. E nós temos que respeitar porque é um processo democrático. Agora, o governo municipal, o governo hoje liderado por Johnny Michael só tem um único candidato realmente a deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual, que até nesse momento foi indicado o meu nome. Não existe qualquer outro pré-candidato que tenha apoio do governo. Ou seja, ninguém é candidato do prefeito Johnny Michael, salvo a minha candidatura nesse momento, a minha pré-candidatura. Com a sua saída, qual o nome especulado para assumir a pasta? Ainda não existe, né? A gente está fazendo uma avaliação, né? Eu estou aqui há 5 anos, eu já tenho um grupo formado aqui na secretaria, um grupo de trabalho. Então isso a gente está vendo com calma, porque a gente tem bons quadros até internamente. Então a gente está aqui avaliando para esse novo quadro que possa entrar no meu lugar. Até porque, até uma coisa que é bom esclarecer, porque eu não me afasto da prefeitura. Eu me afasto das secretarias. Mas eu permaneço como vice, né? Minha atuação apenas como vice, diferentemente quando eu saí de secretário para ser candidato a vice, que eu me afastei realmente da prefeitura de fato e de direito. Então agora a gente vai definir isso para que a gente possa dar continuidade. E o senhor sai no dia 4 de abril? Avaliando, se eu sair dia 4 ou se sair no dia 31 já para fechar um mês, né? E assim a gente já tem um novo caminho aqui na secretaria. Das duas, né? Porque eu sou secretário de governo e secretário de gestão de recursos humanos. Última pergunta, Rodrigo. Em caso de vitória ou derrota, o seu grupo político apoia a sua candidatura futura a prefeito do município de Nova Friburgo? Denis, hoje eu posso te garantir, não existe nenhuma candidatura para prefeitura de 2028, pré-candidatura nossa, 0. Minha também, 0. Eu tenho hoje a minha pretensão realmente, do mesmo jeito de onde tocou meu coração, aí eu acho que minhas qualidades como advogado hoje está aqui de tentar aí o legislativo estadual, e é cedo para falar. Claro que é normal um grupo lá na frente ter candidato, mas também tem questões pessoais, partidárias, então assim, é muito cedo. Então hoje, se você falar, Rodrigo, você é pré-candidato para 28 prefeito? Não, não sou e não tenho hoje no meu coração. Primeiro eu estou focado nesse momento, que eu acho que é o que Friburgo precisa nesse momento. Prefeito nós nunca vamos deixar de ter,
Mas deputado a gente precisa ter, porque isso é uma questão que agora cabe a gente eleger. Obrigado pela sua entrevista. Realmente, Nova Friburgo precisa de uma representação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Afinal de contas, são 154 mil eleitores na cidade, o que seria bastante para fazermos deputados estaduais e federais, como já tivemos no passado. O Jornal da Cidade continua fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao cargo de deputado, que podem representar Nova Friburgo. Quem também conversou com a nossa equipe foi o presidente da Energisa Minas Rio, Eduardo Mantovani, que falou sobre os impactos e estratégias de prevenção para o período de fortes chuvas. Em uma época do ano marcada por chuvas intensas que podem vir acompanhadas de ventos fortes e raios, as concessionárias de energia como a Energisa Minas Rio e demais órgãos responsáveis como a Defesa Civil precisam estar preparados para os impactos desse período. O presidente da Energisa Minas Rio, Eduardo Mantovani, veio até Nova Friburgo, uma cidade historicamente impactada por fortes chuvas, para falar sobre a atuação da empresa durante esse período. Bom, primeiramente, deixar claro aqui para todos os telespectadores da TV Cidade, né, que a Energisa já se prepara há muitos anos para enfrentar o período de chuva. Nós temos um plano de contingência muito robusto, que foi inclusive originário daquela catástrofe que nós tivemos aqui em Friburgo em 2011, e aí a empresa montou um plano extremamente robusto para poder realmente não só atender a população, mas como dar segurança a toda a população de Nova Friburgo. O período de fortes chuvas vem acompanhado de desafios que podem ser previstos e combatidos com o plano de contingência. O plano de contingência ele tem esse objetivo, né, de tentar estarmos prontos para atacar o mais rápido possível quando acontece uma contingência de, vamos dizer assim, de falta de energia ou de ventos fortes, descarga atmosférica, chuva. E ele tem exatamente esse objetivo. Ele é um plano estruturado, onde ele envolve toda a organização, toda a Energisa, desde o pessoal da limpeza até o pessoal do centro de operação. Nós temos um centro de operação que ele é muito atual, muito atualizado e que visa trazer para nós uma resposta rápida para que a gente possa atuar junto à população. Mantovani conta ainda sobre como os equipamentos da Energisa Minas Rio são preparados para enfrentar os raios e ventos fortes que acompanham as chuvas. A gente sabe que a região serrana aqui é uma região onde tem muita incidência de descargas atmosféricas, que são os raios, né? E só para você ter uma ideia, este ano, agora de 2026, somente nos primeiros 3 meses, nós tivemos 60% a mais de raios que do ano passado. Então, isso para a gente é um desafio e, normalmente, os raios vêm acompanhados junto com o vento, que é outro problema sério e que, normalmente, as pessoas podem ver assim, de forma muito significativa, não só o raio visualmente, como do barulho, que ele normalmente atinge a nossa rede de energia e a gente tem equipamento de proteção para evitar que esse raio chegue até as casas, o comércio, ou as indústrias dos clientes de maneira geral. Então, a gente pede à população que compreenda que, às vezes, quando desliga que tem um raio, não é porque o raio desligou a energia, é porque o nosso equipamento de proteção fez o trabalho que ele tinha que fazer para extinguir o raio, para que ele vá para a terra e não prejudicar os equipamentos do cliente de maneira geral. E os ventos, de maneira geral, eles vêm assim, prejudicando mais ainda, porque, por vezes, você tem galho em cima da rede, você tem o próprio vento balançando os cabos, a rede na rua, e os cabos se aproximam, ventos fortes, efetivamente, em alguns canais, efetivamente. Então, é para isso que a gente tem um plano de contingência, as nossas equipes muito bem preparadas, e o nosso sistema também, a gente procura tê-lo o mais resiliente possível para que ele possa suportar esses eventos. A queda de árvores também é uma grande questão durante o período chuvoso, principalmente em Nova Friburgo, cidade cercada pela natureza. Porque a vegetação atingir a rede, ela tem diversos resultados negativos. Primeiro, ela pode, efetualmente, acender uma fagulha e pegar fogo na vegetação ou atingir quem está próximo, que é ruim, péssimo. Segundo, ao atingir a rede, às vezes fecha um curto-circuito, rompe um cabo ou falta de energia para a região onde ela está posicionada, que também é péssimo. E terceiro, é que às vezes a gente tem galhos de árvores, às vezes um pouco maiores, que caem sobre as redes efetivamente. Então, todos esses aspectos, o que a gente pede é efetivamente que as pessoas tenham consciência e nos informem onde tem rede, principalmente as árvores chegando próximo da rede, onde existe a rede de energia já implantada, para que a gente possa eliminar isso antes que ela se aproxime da rede e cause problemas maiores para a população.
O presidente da Energisa Minasio ainda destaca a importância da contribuição da população para diminuir os impactos do período de fortes chuvas. O que a gente pede é que a população nos ajude ao identificar uma situação de risco, que ela nos informe o mais rápido possível. Porque se nós estivermos informados antecipadamente, a gente pode agir de forma preventiva e evitar que ocorram desligamentos, ocorram problemas na rede de energia elétrica que afetem a comunidade como um todo. Então, acho que a comunidade pode fazer nesse sentido e, principalmente no meio rural, o que a gente pede é que as pessoas que têm, às vezes, um ramal dele lá de energia, que ele pode as árvores, vamos dizer assim, a vegetação, antes que ela se aproxime da rede. Porque muitas vezes acontece de uma árvore lá na ponta, lá no meio rural, afetar e o nosso equipamento de proteção abre e afeta um número muito grande de clientes para trás. Então, o que a gente pede é isso, é uma forma de contribuição efetiva. Informando para a gente, ao virem situações de risco e atuando preventivamente, não só nos informando, mas retirando aqueles arbustos, aquelas árvores que estão próximas da rede efetivamente. Orientações de extrema importância para enfrentar esse período de fortes chuvas. E Cláudio Castro renunciou ao seu cargo ontem. O estado já tem um interino, mas ainda é incerta a posição de governador do estado. Confira. O agora ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, renunciou ao seu cargo na última segunda-feira. Em nota ao Tribunal Superior Eleitoral, Castro diz ter renunciado ao cargo em cumprimento do prazo de desincompatibilização prevista em lei. De momento, quem fica na cadeira de governador é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Couto de Castro, pois o vice-governador já tinha renunciado à posição no ano passado para assumir um cargo no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O segundo nome, o presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, está fora do cargo desde 10 de dezembro, após ser preso no dia 3 do mesmo mês pela Operação Unha em Carne da Polícia Federal. Desta forma, vai ser realizada uma eleição indireta para definir um novo governador, com um mandato tampão, ficando no cargo até o fim de 2026. Ainda não existe uma data definida, mas a previsão da votação entre os deputados estaduais é para o fim de abril. Para esta nova eleição, o ministro do STF, Luiz Fux, definiu uma liminar que altera o modelo da eleição. A medida derruba o voto nominal e impõe o voto secreto e altera o prazo de desincompatibilização, deixando de ser 24 horas antes da eleição para 180 dias. Segundo informações do G1, a decisão de Fux afeta diretamente possíveis candidatos, como André Ceciliano, do PT, nome do pré-candidato ao governo estadual, Eduardo Paes, e do presidente Lula, que é secretário de Assuntos Parlamentares do governo federal. Também Douglas Ruas, do PL, secretário estadual das cidades do Rio de Janeiro, que é indicado por Cláudio Castro, e do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Além de Nicola Michione, secretário da Casa Civil do governo estadual. Cláudio Castro e a ALERJ pedem ao ministro reconsiderar a decisão. Seguimos acompanhando o caso do governo estadual e futuras decisões. E no próximo bloco você ainda confere: Prefeitura anuncia aumento no número de vagas para pré-vestibular social. A gente volta já já. Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web
web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br. WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos de intervalo e ontem na Câmara Municipal foi realizada uma sessão solene para a entrega da medalha Eloneida Studart, homenageando mulheres da cidade. Confira. A Comissão Parlamentar de Direitos Humanos, da Mulher e das Pessoas com Deficiência realizou uma sessão solene ontem para a entrega da medalha Eloneida Studart a mulheres friburguenses que se destacam pelos seus trabalhos dentro da cidade. Quem esteve à frente regendo a sessão foi a presidente da comissão, Maiara Felício. Completando a comissão estava a vice-presidente Tia Carla e Isaac Demani como membro. Também estavam presentes o vereador Cláudio Damião, do PT, e o presidente da Câmara, Disseu Tardem. Todos os participantes da comissão indicaram um nome para ser homenageada e receber a medalha. Quem iniciou foi o vereador Isaac Demani, que escolheu Maria José Ferreira Abreu, conhecida também como Dona Zezé, servidora pública na UBS do bairro Cordoeira há mais de 35 anos, a receber a medalha. A vereadora Tia Carla, em seu momento, homenageou a Adriana, servidora do Hospital Municipal Raul Sertã desde 1990. A Adriana esteve na diretoria da unidade de 2008 a 2020, quando decidiu sair da função. No ano passado, ela teve a oportunidade de voltar ao hospital e segue trabalhando. A vereadora Maiara escolheu a friburguense Maria Lúcia da Silva, conhecida como Mãe Lucinha, que se dedica há mais de 10 anos à promoção e valorização das culturas populares e de matriz africana. Segundo a vereadora, Maria Lúcia não pôde estar presente por conta de outros compromissos na agenda. Além da entrega da medalha, também foram homenageadas com moção de louvor a dupla Filhas de Bamba, dueto de samba formado pelas irmãs Natália e Gisele, e a empreendedora Luciana Silva de Oliveira. O pré-vestibular social de Nova Friburgo já começou, mas foram abertas novas vagas. Veja só. O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, anunciou nas suas redes sociais o aumento de vagas para o curso pré-vestibular, que está sendo realizado pela prefeitura em parceria com a escola CPM. As aulas tiveram início na semana passada, mas foi ampliada a quantidade de vagas, oferecendo maior oportunidade aos estudantes friburguenses. Segundo a prefeitura, mesmo tendo uma diferença de dias para quem já começou e quem ainda vai se matricular ou que está na fila de espera, o aprendizado não vai ser afetado por atraso de conteúdo, pois na primeira semana houve momentos de conversas com os alunos, aula inaugural com o prefeito, entrega de material e outras atividades, não afetando a aprendizagem a longo prazo. Os alunos do ensino médio que cumprem os requisitos que são renda familiar total de até 3 salários mínimos, comprovação de situação de vulnerabilidade social, estar cursando ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e comprovar residência em Nova Friburgo, pode se inscrever pelo site do pré-vestibular ou na secretaria do CPM, localizado no Espaço ARP, das 7 horas às 22 horas. As inscrições feitas até amanhã vão concorrer a uma vaga no pré-vestibular. Já após o dia 25, o estudante vai ser enviado à fila de espera, que é definida em uma classificação estipulada em edital. A divulgação do resultado acontece na próxima quinta-feira, dia 26. As aulas começam no dia 27, sexta-feira. Os alunos que estiverem na fila de espera vão poder participar da turma em caso de desistência de algum outro estudante. O site para se inscrever é o colegiocpm.com.br/pré-vestibular social. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O Restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br. WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos de intervalo e agora você acompanha as principais notícias desta terça-feira no Brasil e em todo o mundo. Suspeita de rachadinhas. Polícia Federal investiga esquema na Câmara de Angra dos Reis e vereador Greg Duarte, do PL, é alvo. Copa do Mundo de Esqui Alpino. Brasileiro Lucas Pinheiro é o campeão e conquista o Globo de Cristal da categoria. Acidente entre carreta e ônibus em Minas Gerais. Ônibus transportava 43 universitários e o motorista morreu no local. Moraes concede prisão domiciliar para Bolsonaro. Ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento da pena em ambiente domiciliar por 90 dias. Queda de avião militar. Governo da Colômbia confirma a morte de 66 pessoas, 4 ainda estão desaparecidas. O assunto agora é esporte. Aconteceu o sorteio da Copa do Brasil. Veja quais são os confrontos dos times cariocas no giro da rodada. A CBF realizou o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil ontem na sede da Confederação, no Rio de Janeiro. Nesta etapa participam os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Estavam participando das fases anteriores os melhores colocados dos estaduais de 2025 e times da Série B, C e D. No sorteio, os times classificados foram divididos em 2 potes, de acordo com o ranking da CBF. Os 16 melhores ranqueados ficaram no pote A e os outros 16 no pote B. Além dos confrontos, a CBF também sorteou os mandos de campo. O primeiro carioca a ser sorteado foi o Flamengo, que vai fazer o duelo de rubro-negros contra o Vitória. O primeiro jogo vai ser feito no Maracanã e a decisão fica no Barradão. As equipes já se enfrentaram neste ano pela 3ª rodada do Brasileirão. O triunfo foi do rubro-negro carioca, por 2-1. O segundo a ser sorteado foi o Vasco, que vai enfrentar o Paysandu. Diferente do Flamengo, o Cruz Maltino faz a decisão em São Januário, viajando para Belém para fazer o jogo da ida. O Botafogo foi a 3ª bolinha entre os cariocas a ser pega. O adversário sorteado foi a Chapecoense, fazendo um confronto de Série A. Ambas não se enfrentaram em 2026 ainda. O jogo da ida vai ser no estádio Newton Santos e o da volta em Chapecó. E por último, o Fluminense foi sorteado para enfrentar o Operário do Paraná, equipe de Série B que recentemente foi bicampeão do Campeonato Paranaense. O tricolor carioca vai decidir o duelo no Maracanã. A CBF ainda não anunciou as datas definitivas. Contudo, os jogos da ida acontecem na semana do dia 22 de abril e o da volta na semana do dia 13 de maio.
É hora de ver como fica a previsão do tempo para amanhã na região serrana e litorânea do estado. Nova Friburgo pode ter uma quarta-feira acompanhada de pancadas de chuva em todos os períodos do dia, segundo a previsão do INMET. As temperaturas na cidade devem atingir mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a mínima deve ser de 16 e a máxima pode atingir os 29 graus, em um dia também com previsão de pancadas de chuva. Petrópolis também deve ter um dia com possibilidade de pancadas de chuva em todos os períodos, e as temperaturas na cidade podem atingir 17 graus de mínima e 31 de máxima. A chuva também deve chegar na região litorânea do estado. Em Rio das Ostras, a previsão indica pancadas de chuva em todos os períodos do dia, e os termômetros devem registrar mínima de 21 e máxima de 30 graus na cidade. Também há possibilidade de pancadas de chuva nesta quarta-feira em Cabo Frio, e as temperaturas na cidade devem atingir mínima de 23 e máxima de 31 graus. E em Búzios, as temperaturas podem ficar entre os 25 e 27 graus, em um dia também com previsão de pancadas de chuva. O Jornal da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. E até a próxima edição com novas informações aqui na TV Cidade. Uma boa noite para você e até amanhã.